Bom dia, sejam muito bem-vindos à Catedral da Igreja Cristã Nova Vida. Meu nome é Andrew McAllister, eu sou gerente do IBRMEC. É um prazer ter cada um de vocês conosco, prazer a gente poder finalmente voltar a fazer eventos presenciais e eventos de maior porte, sem mais delongas, por conta da chuva. Não vamos atrasar mais ainda, peço desculpas novamente. O pastor John McAllister é como um irmão para mim e meu pai sempre fez essa piada comigo, era como um filho para mim. Então, agora que eu sou pai, estou fazendo piada de pai também, já era. Então, ele vai nos conduzir, ele que é pastor aqui da Catedral, que está nos recebendo, sediando o nosso evento. Agradecemos também por isso. E ele vai, então, começar a falar desse assunto, ministério feminino. Um assunto que é repleto de sutilezas, de palavras com sentido que a gente precisa entender melhor. Numa era em que as pessoas querem regras, querem preto no branco. Pode, não pode, é proibido, não é proibido. A gente quer desvendar um pouco melhor esse assunto. Então, o pastor John vai começar a nossa jornada dessa manhã para tratar disso. Sim, existe ministério feminino. Inclusive, a igreja é mais forte, mais saudável por conta do ministério feminino. E ele vai nos instruir a respeito disso. Pastor John, por favor. Bom dia a todos. Prazer enorme poder participar deste encontro, poder abrir as portas dessa casa para receber todos aqui, a convite do IBRMEC, mas também é um privilégio da Catedral poder esperar esse evento e que seja uma bênção, um encorajamento para você, para sua família de sangue, sua família de fé, as igrejas locais aqui representadas e para a causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós teremos tempo no intervalo, no cafezinho, no almoço, ao longo do dia para nos conhecermos melhor. Eu gostaria de poder conhecer melhor cada um, mas por limite de tempo, de espaço, isso não será possível. O que não nos impede de conhecermos um pouquinho melhor o grupo que está aqui. Então já ouvimos um aceno de mãos quem está aqui pela primeira vez, no primeiro encontro do IBRMEC, mas é bom a gente também mapear aqui quem está aqui conosco. Então, eu quero saber quem é Nova Vida aqui, quem é da Aliança, levante a mão. Aí, somos a maioria aqui. O que não quer dizer que não tenhamos pessoas queridas nos visitando de fora, né? Temos gente da Assembleia? Amém, glória a Deus, irmã. Temos gente, eu sei que tem gente da Presbiteriana aqui, cadê a nossa irmã? Amém, glória a Deus, nossa próxima palestrante. Tem sangue Nova Vida, né? Está emprestado para os presbiterianos, mas louvado seja Deus pela vida da irmã Roberta. Batistas, temos gente da Batista, Metodista, né? Aqui é Nova Vida, dominando de longe, muito bem, muito bem. Quem é do município do Rio? Levante a mão, do Rio. Olha só, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, ok, a maioria aqui da Zona Oeste. Baixada, cadê a Baixada? Aí. Pois é. Não tá, a diferença, né? É diferente, né? O município do Rio é assim, quando é Baixada, glória a Deus. Pessoal de Nova Iguaçu? Dominando. Caxias, cadê Caxias? Eu vi irmãos ali de Japeri, cadê? Japeri, glória a Deus, colega pastor Irã. Quem mais? Nilópolis, Belfor Roxo, São João de Meriti, não, né? Mesquita, glória a Deus, Mesquita, glória a Deus. Aí é região dos lagos, aí é assim, né? Glória a Deus, glória a Deus. Gente do interior, região serrana, mais longe, ou o troféu vai para Araruama? De quem vem mais longe? Acho que o troféu vai para Araruama. Excelente. Muito bem. Colegas de ministério, eu já vi vários aqui. Cadê os meus colegas pastores? Louvado seja Deus pelas suas vidas. Suas esposas estão aqui? Cadê as esposas dos pastores? Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa. Gente, tudo que é canto, convergindo aqui na Catedral para juntos falarmos sobre esse assunto tão precioso, que é ministério feminino. Mas vai a minha próxima pergunta. Por quê? Por que realizar uma conferência
sobre ministério feminino, sobre o papel da mulher na igreja. Será que não existem outros assuntos até mais importantes que esse? Não que esse não seja sem nenhuma importância. Mas será que não tem desafios ainda maiores que a igreja enfrenta hoje em nossos tempos? Por exemplo, a defesa da autoridade da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Em um tempo onde a suficiência, a clareza e a necessidade da Bíblia têm sofrido ataques enormes, até mesmo por pastores e mestres ditos evangélicos. Ou, quem sabe, a exclusividade do Evangelho de Jesus Cristo para a salvação. Um tempo de muita pluralidade, diversidade, em que cada vez mais diz-se que não, todos os caminhos levam a Deus. Jesus é só um desses caminhos. Será então que não deveríamos falar primeiro sobre a exclusividade do Evangelho para a salvação? Ou por que não o desafio do discipulado cristão em um ambiente social, cultural, moral, político, cada vez mais hostil, cada vez mais fechado para o Evangelho? Não sei quantos têm sentido isso na pele, o desafio de falar de Jesus, de formar discípulos de Jesus nesta geração, comparado às gerações anteriores. As oportunidades cada vez mais escassas, os obstáculos cada vez maiores para formar discípulos de Cristo, para defender o que é uma família, um casamento, um homem, uma mulher. É verdade, o papel da mulher na igreja não é o assunto mais importante da vida da igreja. Mas eu espero que até o final desta palestra nós possamos concordar que, se este assunto for compreendido corretamente, à luz da Bíblia, ele pode ser um aliado poderoso da igreja em cada um desses outros desafios que mencionamos. A defesa da autoridade da Bíblia, a exclusividade do Evangelho de Jesus e o discipulado da próxima geração de homens e mulheres cristãos no mundo. Bem, como o assunto é exigente e um cadinho polêmico, eu sei, vamos simplificar nossa abordagem em 3 etapas. Nós vamos examinar juntos aqui à luz da Bíblia 3 coisas. Um princípio, 2 papéis, 3 proveitos. E sim, todos começam com a letra P, é vício de pregador, né? Para ajudar a lembrar. Um princípio, 2 papéis, 3 proveitos. Se estiver anotando, pode botar aí na folhinha para ajudar a lembrar. Vamos examinar cada um desses pontos nesta ordem. Um princípio, 2 papéis, 3 proveitos. Ok? Então, um princípio. O princípio norteador do nosso tema encontra-se justamente no princípio de tudo. Quando da criação dos céus e da terra, de todos os seus habitantes, especialmente do primeiro casal. Gênesis 1:27 declara: criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Em outras palavras, desde o princípio do mundo, as Escrituras reconhecem o valor igual, tanto do homem como da mulher. Nenhum deles foi feito nem mais, nem menos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nenhum deles é superior ou inferior em valor aos olhos de Deus. Ambos foram igualmente criados por Deus, ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, ambos, portanto, são igualmente valiosos para Deus. Este é o nosso princípio. Séculos depois, o apóstolo Paulo reconheceu este mesmo princípio, não só do ponto de vista da criação, mas da nossa nova criação. Pela fé no Evangelho, ele afirma lá em Gálatas 3:28,
Não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Portanto, diferenças étnicas, judeu e grego, diferenças sociais, escravo e livre, e diferenças de gênero, homens e mulheres, que tanto dividiam a sociedade antiga, não devem dividir a nova sociedade de Deus, no corpo de Cristo, sua igreja. Fomos todos criados pelo mesmo Deus, e se cremos no Senhor Jesus, fomos todos salvos pelo mesmo Deus. Igualmente pecadores, igualmente carentes da graça de Deus, igualmente alcançados pelo Evangelho de Jesus, quer homens ou mulheres. Somos todos homens e mulheres cristãos, os que depositam sua fé em Jesus Cristo, como disse o apóstolo Pedro, co-herdeiros do dom da graça da vida. Está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Gente, não vamos subestimar a importância desse ponto. Nós vivemos em um momento na história em que a igualdade dos sexos é um valor inquestionável. Mas nem sempre foi assim na história. Nem sempre foi assim. Muito pelo contrário. As sociedades antigas, até bem recentemente na história, sempre valorizaram os homens acima das mulheres. Ora, tratando-as como meras serviçais dos homens, quando não as tratavam como propriedade deles. Mas a Bíblia sempre reconheceu o valor igual de homens e mulheres. Esse é o ponto fundamental. Porém, mesmo afirmando essa igualdade em valor, a Bíblia igualmente afirma a diferença entre os papéis do homem e da mulher. Então já vimos o nosso princípio. Vamos agora examinar os papéis. Um princípio, dois papéis. Quando voltamos novamente para o princípio de tudo, Gênesis, lá nós encontramos esta distinção divina entre os papéis do homem e da mulher. O mesmo Deus que criou tanto o homem como a mulher, a sua imagem e semelhança, poderia tê-los criado simultaneamente, ao mesmo tempo. Mas ele não fez isso. Ele poderia ter feito isso, mas não fez o homem e a mulher ao mesmo tempo. Ele criou primeiro o homem, Adão, e depois Eva. Ele formou Adão do pó da terra, mas formou Eva a partir da costela de Adão. Deus criou Adão fora do jardim e o colocou no jardim para cuidar do jardim, para cultivar o jardim, para proteger e fazer prosperar tudo que estava no jardim. Eva foi criada no jardim para gerar, conceber, nutrir vida no jardim. Deus conferiu a Adão a responsabilidade moral sobre o jardim, instruindo acerca das árvores das quais era lícito comer e da árvore da qual não era lícito comer. Ele conferiu a Adão a autoridade e a liderança sobre toda a esfera criada, ao nomear todos os seres vivos. Foi Deus quem deu nome às coisas, dia, noite, sol, lua, estrelas. Mas ele conferiu essa autoridade também ao homem para dar nome aos animais. Isso é um ato de autoridade. E Adão deu nome até mesmo a Eva, sua mulher, mostrando sua liderança sobre ela. A Eva, Deus deu a missão de auxiliar seu marido em seu papel como cabeça do lar. Portanto, o mesmo Deus que criou o mundo, que formou tanto o homem como a mulher à sua imagem e semelhança, também conferiu uma determinada ordem ao mundo, inclusive entre o primeiro casal.
Deus não apenas ordenou o tempo e o espaço, Ele ordenou até mesmo a ordem das relações entre os habitantes deste mundo, no tempo e no espaço. E ordenou a relação correta entre um homem e uma mulher, o primeiro casal. Adão lideraria, Eva auxiliaria. Adão conduziria, Eva cuidaria. Adão proveria e protegeria, Eva conceberia e nutriria. Veja bem, os dois igualmente valiosos aos olhos de Deus, porém distintos em seus papéis e responsabilidades designados por Deus. Ambos os papéis importantes, até mesmo interdependentes. Um não pode cumprir o seu papel sem o outro. Ele não pode liderar sem que ela auxilie. Ela só pode auxiliar se ele liderar. Mas os papéis não são intercambiáveis. Um não pode fazer o papel do outro. Isso fica claro não apenas quando as coisas iam bem, em Gênesis 1 e 2. Elas ficam ainda mais claras quando as coisas não foram nada bem, em Gênesis 3. Quando a serpente induziu Eva ao pecado, e Eva sucumbiu primeiro à tentação, Adão omitiu-se, calou-se, ele negligenciou a sua liderança moral e espiritual, sendo cúmplice do pecado da sua esposa. Então, num instante, gente, o mundo virou de cabeça para baixo. Você tem uma serpente dando ordens a um casal, quando Deus colocou os seres humanos acima das criaturas deste mundo. Você tem Eva liderando, você tem Adão seguindo, tudo de cabeça para baixo. Ou como diz meu colega pastor Marcelo, assim que a mulher viu uma cobra no jardim, deveria ter dito: marido, vem resolver isso aqui, por favor. Tira essa cobra daqui. Mas não. Apesar de Eva ter pecado primeiro, quem Deus chamou à responsabilidade? Adão. Ele ainda era o principal responsável e o porta-voz do seu lar. E quando Deus em seguida puniu Adão e Eva pela sua desobediência, Ele os fez lembrar das suas respectivas responsabilidades primárias. Adão colheria o sustento da terra entre espinhos e ervas daninhas, pelo suor do seu rosto. Eva daria à luz com grande sofrimento. E o pior de tudo, ela cobiçaria o posto dele, e ele a dominaria. Veja então que os respectivos papéis do homem e da mulher não resultaram da queda de Adão e Eva. Não. A queda não foi responsável pelos papéis diferentes. Não. A queda foi responsável pela corrupção dos papéis. A queda corrompeu esses papéis, mas não os criou. O convívio pacífico e amoroso do primeiro casal foi substituído pela guerra entre os sexos. A liderança dele seria marcada pela força bruta, a submissão dela pela cobiça. O papel dele como protetor e provedor e o papel dela como gestora de vida passaram a ser terrivelmente dolorosos. Mas Deus tinha planos de restaurar tudo aquilo que nós avariamos pelo nosso pecado. Novamente avançamos séculos na história bíblica para os escritos dos apóstolos. E novamente encontramos a harmonia esperada entre o Antigo e o Novo Testamento acerca desse tema. O mesmo apóstolo Paulo, que escreveu aos Gálatas que em Cristo não havia diferença de valor entre homens e mulheres, somos um em Cristo. Este mesmo apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios sobre a distinção dos papéis do homem e da mulher no lar, escreveu o seguinte, está lá em
em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Um princípio, dois papéis. O colega de Paulo, o apóstolo Pedro, que chama suas irmãs em Cristo de co-herdeiras do dom da graça, da vida, ele escreveu de forma semelhante, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Então observamos que a graça de Deus, que nos é oferecida no Evangelho de Jesus, não elimina a distinção dos papéis do homem e da mulher no lar. A graça de Deus elimina, assim, a distorção desses papéis, a corrupção desses papéis, resultantes da entrada do pecado no mundo. A liderança do marido sobre a sua mulher não deve ser na base da força bruta, deve ser uma liderança amorosa, sacrificial, como a de Cristo, que conduz a sua igreja. A submissão da mulher não deve ser cobiçosa, ingrata, mas deve ser voluntária e respeitosa, como a da igreja ao Senhor Jesus. Observemos também que as instruções apostólicas para homens e mulheres não estão fundamentadas nas tradições humanas, nas convenções da sociedade antiga. Ah, pastor, todo mundo sabe que Paulo escreveu como ele escreveu, porque ele viveu uma sociedade machista, patriarcal, patrocêntrica. Ele só estava falando como um homem machista da sua época. Talvez você já tenha ouvido isso, especialmente se você circula no ambiente universitário ou entre universitários. Gente, Paulo não tinha receio algum de confrontar a sociedade da sua época quando esta estava em desacordo com a palavra de Deus. Mas no tocante à liderança do homem e à submissão da mulher no lar, ele não tinha motivo, a princípio, para questionar o santo arranjo de Deus, desde a criação do mundo. De novo, esses papéis careciam de renovação, de restauração pela graça de Deus, mas não de completa rejeição. E o modelo e o motivo supremo disso, segundo as palavras de Paulo, é o relacionamento entre Cristo e a igreja. Paulo não diz o que diz sobre os papéis do homem e da mulher com base na sua sociedade, nos tempos e costumes da época, ou em preconceitos pessoais. Não, ele aponta para um arranjo divino, celestial, eterno, que transcende o tempo e o espaço, não se resume a uma única geração e uma única cultura. Ele olha para Jesus e a igreja, diz, é dali que nós devemos entender os nossos papéis. Como Cristo lidera a igreja, assim um homem deve liderar a sua esposa. E como a igreja se submete a Jesus, assim uma mulher deve se submeter ao seu marido. Ele deu a sua vida por ela. Ela vive agora para ele. Cristo deu a sua vida pela sua igreja. A igreja agora vive para o seu Senhor. Assim também o marido deve dar a sua vida pela sua esposa, amando-a como Cristo amou a igreja. E assim a esposa deve submeter-se ao seu marido, como a igreja deve submissão ao seu Senhor. Resumindo então, o que já vimos até aqui. Um princípio, dois papéis. Homens e mulheres iguais em valor
aos olhos de Deus, pois foram criados igualmente à imagem e semelhança de Deus. Contudo, homens e mulheres são distintos em seus papéis ordenados por Deus. E tudo isso começa onde? Em casa, no lar. E na igreja? Seria diferente? Será que encontramos esses papéis distintos dentro da própria igreja? Bem, quando olhamos para o registro do ministério de Jesus, nos 4 evangelhos, nós vemos esse santo padrão em ação. Contrariando as convenções e os costumes da época, Jesus deu enorme valor às mulheres ao seu redor. Você consegue lembrar de algumas delas? A mulher samaritana, as irmãs Marta e Maria, Maria Madalena, a mulher cirofenícia, a senhora com fluxo de sangue, aquela que ungiu Jesus com um perfume caríssimo de nardo puro. Jesus recomendou muitas vezes a fé dessas mulheres, sua devoção sacrificial. Jesus as serviu e recebeu o serviço delas. As mulheres foram fundamentais no auxílio e no apoio ao ministério de Jesus e dos seus discípulos. Elas foram contadas inclusive entre as últimas testemunhas da crucificação de Jesus e entre as primeiras, aliás, as primeiríssimas testemunhas da sua ressurreição. Nada nos evangelhos sugere que Jesus tenha tratado as mulheres como sendo de valor inferior aos homens. Por mais que elas fossem vistas e tratadas assim por judeus, gregos e romanos do primeiro século. Mas Jesus em nenhum momento designou mulheres como apóstolos. Ele jamais confiou posições de liderança às mulheres. Ele sempre chamou homens para representá-lo em seu ministério terreno. E o padrão se repete após a ascensão de Jesus, com o nascimento e o crescimento da igreja apostólica. Por todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós continuamos ouvindo do serviço valoroso de mulheres cristãs. Você consegue se lembrar de algumas delas? Em Atos, Tabita, também chamada de Dorcas, Lídia, em cuja casa nasceu a igreja em Filipos, Priscila, esposa de Áquila, usada para instruir o jovem pregador Apolo, Filipe, as filhas de Filipe, contadas entre as que profetizavam entre a igreja primitiva, entre muitas outras. Febe, lá em Romanos, entre a lista das mulheres valorosas que abençoaram a vida de Paulo. E por aí vai. Mas jamais as encontramos liderando a igreja, como Pedro e João, Tiago e Paulo. O que observamos pelos exemplos dos evangelhos e de Atos dos Apóstolos é corroborado de novo pelos escritos dos apóstolos. Eles não contêm instruções apenas para a boa ordem do lar, mas também para a boa ordem da casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, por exemplo, quando Paulo instrui seu jovem discípulo Timóteo acerca de alguém que deseja ser bispo, está lá em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Quem deseja ser bispo? E o que era um bispo no Novo Testamento? Um presbítero ou pastor. Os termos se confundem, mas significam basicamente a mesma coisa. Um supervisor, alguém que olha, cuida e lidera o rebanho de Jesus. Bispo, presbítero ou pastor. Paulo ordena que este seja o quê? Marido de uma só mulher. E que governe bem sua própria família. Está lá em 1 Timóteo 3, versículos 2 e 4. Paulo repete esta ordem lá em Tito,
capítulo 1, versículo 6. Quer dizer, pastor, que alguém tem que ser casado com filhos para ser bispo, ou presbítero, ou pastor? E nem Jesus nem Paulo foram casados, não tiveram filhos. Então não poderiam ser pastores se este for o entendimento do texto. Não é isso, creio eu, que Paulo tem em mente. Mas espera-se sim que o homem chamado por Deus para liderar a igreja porte-se como um homem fiel e capaz de liderar a sua casa. E sim, que seja um homem e não uma mulher. Afinal, ele é incumbido de governar a casa. E é dentre homens fiéis aos seus votos e líderes em seus lares que Paulo esperava encontrar a próxima geração de bispos, presbíteros e pastores. Timóteo, observe bem, quem são os homens da sua congregação que se portam de maneira fiel, homens de palavra, de exemplo, de conduta fiel, que poderão conduzir seus lares, governar bem suas famílias, criar bem seus filhos, amar suas esposas. É para estes que você deve olhar com mais cuidado, porque é dentre esses que Deus vai chamar os novos líderes da igreja. Bem, quanto aos diáconos, mencionados por Paulo logo à frente, logo adiante, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Bem, diz Paulo, eles também devem ser maridos de uma só mulher e governarem bem seus filhos e sua própria casa, tal qual os bispos ou presbíteros e pastores. Pastor, quer dizer que mulheres não podem ser diaconisas? Bem, a meu ver, existe aqui alguma margem para a interpretação. Paulo menciona mulheres nesse texto, lá no capítulo 3, versículo 11, no meio das suas instruções sobre a escolha de diáconos. A escolha dos diáconos é descrita dos versículos 8 a 13. Lá no meio, no versículo 11, há uma instrução sobre as mulheres. Quem são essas mulheres? Bem, há quem interprete as mulheres aqui como as esposas dos diáconos. O que, para mim, torna o silêncio de Paulo sobre as esposas dos bispos algo estranho. Porque que Paulo teria instruções específicas para as esposas dos diáconos e não para as esposas dos bispos, ou presbíteros, ou pastores? Porque haveria maior rigor com o caráter e a conduta das esposas dos diáconos do que com as esposas dos bispos. Daí eu não estou tão convencido aqui dessa interpretação, de que são as esposas dos diáconos. Há quem interprete mulheres aqui como diaconisas, se bem que existe um outro termo próprio para isso, que não é o termo que Paulo usa aqui. Então não estou convencido de que sejam diaconisas. Há quem interprete mulheres aqui como as auxiliares ou assistentes dos diáconos, aquelas que trabalhavam junto com os diáconos nos múltiplos serviços da igreja. Pessoalmente, é a interpretação que mais me convence. Mas mesmo que discordemos sobre a interpretação exata dessas mulheres aqui, em 1 Timóteo 3,11, note comigo que elas ainda atuam numa função auxiliar de serviço. É a função própria dos diáconos. Diáconos do Novo Testamento não eram os quase pastores, ou os que estão em período de teste para ver se vão se tornar pastores ou não. Diáconos, auxiliares, servos. E mesmo que você creia que as mulheres ali sejam diaconisas, elas ainda estão numa posição de auxílio no serviço da igreja e não numa posição de liderança como a dos bispos, presbíteros e pastores. Por quê? Paulo já nos deu a razão para isso, mais cedo no texto. Aos bispos ou pastores, disse Paulo em 1 Timóteo 3, 1 a 7, cabe a função de liderar bem a casa de Deus, especificamente por meio da competência, do ensino, da pregação da palavra de Deus. E essas duas coisas, ensinar e exercer autoridade sobre a igreja, são coisas que Paulo explicitamente vedou às mulheres na igreja.
conforme suas palavras no capítulo anterior. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 15. Diz o texto sagrado: a mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Bem, esses 6 versículos dariam uma palestra à parte, para explicar minuciosamente cada termo, o sentido pleno de cada versículo e as suas repercussões. Então, devido às limitações de tempo e espaço, vamos resumir o que há de mais pertinente e importante para o nosso tema hoje. As palavras de Paulo aqui significam que a mulher não tem voz nem vez na igreja? De forma alguma. Se lembrarmos do que ele disse lá em 1 Coríntios 11, versículo 5, ele reconhece a participação das mulheres no culto público, seja por meio de oração ou até mesmo de profecia, e dá instruções sobre como ou quando as mulheres participarem orando ou profetizando, que eu entendo ser contribuindo no culto público com um testemunho, com palavras de encorajamento, edificação e exortação. É assim que Paulo traduz profecia lá em 1 Coríntios 14, 3. As mulheres poderiam e deveriam participar dessa forma no culto público, desde que conservassem o devido respeito aos seus maridos e líderes. Paulo também reconhece a participação das mulheres no aprendizado da palavra. Quando nós ouvimos 1 Timóteo 2,11, a mulher deve aprender em silêncio. A nossa geração já implica com o quê? O em silêncio, né? A gente fica, a minha Bíblia diz isso, misericórdia. Pastor, me ajuda. Só que o que nós não entendemos é que na época de Paulo, o que causaria surpresa é as mulheres devem aprender. Eu posso aprender, Paulo? Jura? Porque no primeiro século não era esperado nem encorajado que as mulheres aprendessem. E Paulo diz que as mulheres devem aprender. Ele está valorizando a importância das mulheres no estudo, no aprofundamento da palavra de Deus. Mas da forma adequada, não? Isso era surpreendente. Era inusitado no mundo antigo. Um encorajamento para que as mulheres aprendessem, junto com os maridos. Então Paulo exorta suas irmãs em Cristo, aqui e em outros contextos, a participarem ativamente e atentamente na vida da igreja, inclusive no contexto do culto público, aprendendo, estudando, orando, louvando e até profetizando, testemunhando. Porém, no que tange o exercício da autoridade pastoral, liderança pastoral, no contexto da vida pública e comunitária da igreja, Paulo é bastante claro. Como diz o teólogo Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Não poderia ser mais clara. Nesse contexto específico, de liderança sobre toda a igreja e ensino da palavra para toda a igreja, as irmãs devem submeter-se em silêncio. E Paulo dá as razões. E as razões também são igualmente claras. A ordem da criação. Não é por acaso que Deus criou Adão primeiro e depois Eva. A ordem da corrupção do primeiro casal. Ela foi enganada primeiro, depois Adão. Ninguém era inocente nessa história. Mas Paulo parece extrair aqui um princípio que sugere que talvez elas sejam mais propensas ao engano e, portanto, não devem estar em posições de liderança como os homens. Além da competência específica de cada um, ela deve dedicar-se especialmente à vida
do lar. É assim que acaba o capítulo 2. E qual é a competência dele? Paulo diz no capítulo 3, a eles compete a liderança do lar, governar bem a casa, para que dentre eles a igreja saiba reconhecer os próximos líderes e pastores da igreja. Agora, isso impossibilita uma mulher de ensinar de qualquer forma na igreja? Não me parece ser o caso. Paulo reconhece o quanto Timóteo foi abençoado por ter aprendido as escrituras sagradas de sua mãe, Eunice, da sua avó, Lloyd. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1 e no capítulo 3. Pense, Paulo reconhece o papel de ensino das mulheres na vida dos seus filhos e dos seus netos. Então não há razão para proibi-las de instruir as demais crianças na congregação. Com um parêntese, ensinar a criança na igreja em casa não é prerrogativa exclusiva das mulheres. A mãe e a avó de Timóteo tiveram que carregar um peso a mais, porque o pai de Timóteo era um incrédulo. Mas imagine se fosse um crente, quão mais fácil teria sido a missão. E quão importante é que as nossas crianças cresçam em casa e na igreja, aprendendo que igreja é lugar de homem também, não só de mulheres. Olha o estrago feito no imaginário de uma criança que é instruído só por mulheres até a fase adulta da vida. Ele vai crescer achando que igreja é lugar somente de mulheres. Cadê os homens para ensiná-los também? E serem exemplos e modelos para eles. Mas o que o exemplo de Timóteo mostra é que sim, mulheres podem ensinar seus filhos e ajudar a ensinar os filhos dos outros na congregação. Paulo também reconhece a importância fundamental das irmãs mais idosas, ou mais experientes na fé, para orientarem e instruírem as irmãs mais novas e inexperientes na igreja local. Então está lá em Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Olha só, mulheres ensinando. Ensine as mulheres a ensinar. Tito. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, temos mulheres ensinando crianças e temos mulheres ensinando outras mulheres. Mas também temos o exemplo de Priscila e Áquila, um casal que juntos instruíram o jovem Apolo, na cidade de Éfeso, reservadamente, particularmente, não no contexto do culto público, da liderança de toda a igreja, mas numa audiência à parte, o casal juntos, ajudando um jovem discípulo a crescer no seu entendimento das doutrinas do Evangelho. Está lá em Atos 18, versículos 24 a 26. Em outras palavras, não parece haver uma restrição absoluta das mulheres quanto à atividade de ensino na igreja. Não é uma restrição de atividade, mas sim de audiência. Onde, quando e como. Desde que isso ocorra num contexto apropriado. Jamais no contexto público de instrução de toda a igreja, semana após semana. Onde queremos chegar com tudo isso? De novo, um princípio, dois papéis. Homens e mulheres igualmente valiosos aos olhos de Deus, importantes na vida do lar e da igreja, mas cada um com seu papel distinto, tanto no lar como na igreja. Eles liderando, provendo, protegendo, quer no âmbito material, quer no âmbito espiritual. E elas auxiliando e servindo, tanto no lar como na casa de Deus. Cada um com seu papel distinto, porém precioso para Deus. Concluindo então, 3 proveitos. Um princípio, 2 papéis, 3 proveitos.
Quais são 3 proveitos práticos para a vida das nossas igrejas locais? Primeiro proveito, e aqui a palavra é para os homens, para os meus irmãos em Cristo. Homens, a responsabilidade pelo bom governo da nossa casa e da igreja local é nossa, não das nossas irmãs. Aqui eu faço coro com o pastor Kevin DeYoung, autor desse excelente livro, Homens e Mulheres na Igreja, uma introdução breve, prática e bíblica. Se você só tiver recursos para comprar um livro hoje, compre esse. Excelente introdução, e você poderá relembrar os pontos do nosso estudo e se aprofundar neles ainda mais. E diz o pastor Kevin DeYoung, mais próximo do fim do seu livro, que a tônica da nossa mensagem, o tom das escrituras sagradas, quando fala sobre o papel dos homens e das mulheres na igreja, não é mulheres, sentem-se. Não. O tom da Bíblia é: homens, levantem-se. Acordem, homens. Despertem. Assumam seu papel. Liderem suas famílias e suas congregações também. Esse é o tom da Bíblia. Espero que seja o nosso também nesta manhã. Irmãos, não sejamos como nosso irmão Adão bobão, isentão, que em sua missão e na sua negligência no jardim do Éden, abriu caminho para que sua esposa Eva exercesse uma autoridade e uma influência que não lhe cabiam. Irmãos, se as nossas irmãs na igreja estão sendo tentadas a assumirem um papel, uma autoridade, um espaço que não lhes competem, então não acusemos nossas irmãs, olhemos primeiro para o nosso coração, irmãos. É fácil olhar para os excessos delas e muito fácil esquecer das nossas omissões. Se elas estão ocupando esse espaço, quem sabe é porque nós não estamos ocupando o nosso e não fazendo o nosso papel e não sendo os líderes que Deus quer que nós sejamos em nossas congregações. O que pode fazer com que elas se sintam tentadas, mas alguém tem que fazer. Alguém tem que liderar, alguém tem que pastorear, alguém tem que pregar. Vejamos primeiro se temos exercido nossa autoridade no lar e na igreja, de maneira ativa, de maneira digna, honrosa e respeitosa, que inspire as nossas irmãs a seguir-nos, a submeterem-se voluntariamente e amorosamente à nossa liderança. Enfim, se nossas irmãs estão ocupando espaços e funções abandonados pelos homens, então não se corrige um erro cometendo outro. Que nos arrependamos dos nossos pecados, irmãos. Que humildemente e corajosamente obedeçamos às Escrituras, na liderança ativa dos nossos lares e das nossas igrejas locais. Quão diferentes seriam os lares e as famílias da nossa igreja, os colegas pastores sabem, se tivesse um homem de fato na casa, pastoreando sua esposa, criando seus filhos, sendo o cabeça e o líder espiritual. É ou não é, irmãos? Assim no lar, assim na igreja. Segundo proveito, mulheres, irmãs, deleitem-se, desfrutem das inúmeras oportunidades de serviço que o Senhor lhes confere em casa e na igreja local. Irmãs, não sejam como nossa irmã Eva, que ignorando todas as demais árvores, das quais o Senhor disse que deveriam comer livremente, fitou os olhos justamente na única árvore que Deus disse que não era para comer. Só não podia uma. Todas as demais, mas ela só ficou pensando naquela que não podia comer. Irmãs,
Deus as impede somente de duas funções na igreja local: exercer liderança, autoridade pastoral e ensinar toda a congregação. Só isso. Porque de resto, há uma variedade, uma enormidade de serviços à sua disposição. Coisas que os irmãos até fazem melhor do que nós homens, muitas vezes. Ministérios de intercessão, visitação, aconselhamento, instrução de crianças, mentoria de irmãs mais jovens, serviços de socorro, compaixão, hospitalidade, atendimento aos órfãos, às viúvas, assistência a mães solteiras e às de primeira viagem, recepção de visitantes, mordomia da cozinha, as maravilhosas mães, tias e avós da cantina. O que seriam as nossas igrejas sem a cantina abençoada, que as irmãs servem todo santo domingo? E sim, a dedicação ao estudo bíblico. É o aprendizado teológico. Eu tenho que parar logo, porque a nossa irmã Roberta é que vai assumir o bastão já para falar sobre isso. Mas um parêntese aqui. Testemunho pessoal meu. Quanto eu tenho sido abençoado mais recentemente na minha preparação para expor a primeira carta do apóstolo Pedro, aos domingos à noite, aqui na catedral. E dentre as muitas fontes que eu consulto, os comentários que eu leio, um dos que mais me abençoa, aliás, o que mais tem me abençoado, foi escrito por uma mulher, uma professora especialista em Novo Testamento. Se formou, se especializou em grego do Novo Testamento, a professora Karen Jobs. Como ela me abençoa e me encoraja na minha preparação. Então, irmãs, não se sintam menos ou pensem menos de si. Há muito que as irmãs podem e devem fazer para abençoar todo o corpo de Cristo. E a lista poderia continuar. Irmãos, irmãs, não ressintam as ordens das Escrituras, nem restringam o seu serviço valioso ao Senhor por causa disso. Antes, deleitem-se e desfrutem do vasto universo de possibilidades, oportunidades de abençoar a sua igreja local, com os inúmeros dons e talentos que o Senhor as confiou. Terceiro e último proveito. Um princípio, 2 papéis, 3 proveitos. Terceiro e último proveito. Não subestimemos o quanto a nossa fidelidade às Escrituras, neste particular, pode realçar e até reforçar o nosso testemunho nas diversas outras frentes de batalha da igreja hoje. A Bíblia está sob ataque? Sua autoridade está sendo questionada? Então vamos mostrar, não só com as nossas palavras, mas com a nossa postura, de que a Bíblia é a nossa autoridade final, de fé e prática. Começando aonde? Em casa e na igreja, cumprindo os papéis que Deus ordenou aos homens e às mulheres. De que adianta dizer que a Bíblia é a nossa autoridade final de fé e prática quando questionamos o que a Bíblia diz sobre a nossa fé em prática, nos nossos papéis? A exclusividade do Evangelho está sob ataque? Então mostremos o poder transformador do Evangelho em ação. Ao reconhecermos, sim, o valor igual de homens e mulheres aos olhos de Deus, mesmo enquanto respeitamos os papéis divinos no lar e na igreja local. Aos olhos de Deus, inclusive, o correto relacionamento entre um homem e uma mulher no casamento é um poderoso espelho para o mundo da aliança entre Cristo e a igreja. Esse é um dos principais retratos que Deus montou para que o mundo visse o Evangelho em ação. Um homem e uma mulher corretamente se relacionando dentro de casa. Ali, diz Paulo, você vê o Evangelho em ação. Cristo e a sua igreja representados no mundo. Nossa sociedade, nossa cultura, a moral e os costumes da nossa época estão cada vez mais hostis à nossa fé, aos valores e princípios
bíblicos, ameaçando a integridade espiritual e moral das nossas crianças, dos nossos jovens, meninos, meninas, rapazes, moças. Estamos preocupados com isso. Nas escolas, nas universidades, nos ambientes de trabalho, na vizinhança, na praça, no condomínio, estamos preocupados com isso? Então, gente, precisamos fazer o nosso dever de casa e ver se os nossos lares e as nossas igrejas locais são ambientes saudáveis e seguros, onde os nossos meninos e meninas, rapazes e moças possam não só ouvir de nós, mas ver em nós o santo padrão de Deus, para o que é um homem de Deus e uma mulher de Deus. É muito mais fácil apontar o dedo para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para o mundo. É mais difícil olhar para dentro da nossa casa e da igreja local e ver que é ali que eles precisam ouvir e ver esses padrões em ação. É ali que eles vão aprender o que significa ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. Resumindo, a mensagem do Evangelho não é apenas seja homem, seja mulher, seja um homem de verdade ou uma mulher de verdade. Não. Mas o Evangelho tampouco dispensa a importância dos nossos respectivos papéis como homens e mulheres no corpo de Cristo. Então, que possamos compreender estes papéis, que possamos abraçar e cumprir esses papéis, como homens e mulheres, em casa e na igreja, pela graça de Deus, para a glória de Jesus, no poder do Espírito Santo, para a edificação das nossas congregações, para o avanço do Evangelho. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por trazer à nossa atenção aquilo que a Tua palavra diz tão claramente, acerca do nosso valor e da nossa responsabilidade enquanto homens e mulheres neste mundo. Perdoe-nos, Senhor, porque nenhum de nós aqui tem cumprido perfeitamente as Tuas ordens, quer em casa, quer na igreja, quer no mundo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim. Renova as nossas mentes, transforma os nossos corações, muda a história dos nossos lares, escreve novos capítulos na história das nossas igrejas, para que a próxima geração possa ouvir de nós e ver em nós aquilo que verdadeiramente te agrada, honra e glorifica, a fim de que todos nós possamos nos portar de maneira valiosa e digna do nome do Senhor Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém.